E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a morfofuncionalidade do sistema digestório. Hoje nós vamos abordar a histofisiologia do sistema digestório. Praticamente nós vamos falar sobre a parte do tubo do sistema digestório, né? A histofisiologia dele. No finalzinho eu vou citar alguma coisa sobre as glândulas anexas, mas num próximo vídeo a gente aborda, numa próxima aula, a parte sobre as glândulas anexas. Meu nome é Wagner Melo Cavalcante e vou trabalhar com vocês, então, a histofisiologia do sistema digestório. Só relembrando um pouquinho a anatomia do sistema digestório, né? O sistema digestório, ele é composto por uma estrutura tubular, que nós vamos ver, e algumas glândulas anexas. Então, nós temos, né, a boca, com a sua cavidade própria da boca, a cavidade oral, onde nós vamos encontrar língua, dente, lá toda a bochecha, a estrutura de glândulas salivares associadas. Depois, você tem uma parte que é comum ao sistema respiratório e ao digestório, que é a faringe. Então, temos então a parte nasal da faringe, a parte oral da faringe. Posterior, seguindo ao sistema digestório, nós temos o esôfago, que é esse tubo longo que vai se conectar ao estômago, essa estrutura mais sacular. Depois nós caminhamos do estômago para o intestino delgado com todas as suas porções, né? O duodeno, o jejuno e o íleo, que vai se conectar finalmente ao intestino grosso com a sua porção, né, de seco, esse fundo cego, o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, né? O colo sigmoide em forma de S, o reto e finalmente o ânus. Então nós vamos falar dessa estrutura, só que eu vou abordar principalmente os conceitos mais histofisiológicos, mais da parte dos tecidos e a porção relacionada à funcionalidade desses tecidos e como eles contribuem para o trabalho em conjunto que leva à funcionalidade desse conjunto de órgãos, melhor dizendo, né? Só para lembrar a importância desse sistema digestório, vamos pensar o seguinte, né? Todo o nosso corpo precisa constantemente de nutrientes. Toda hora nós estamos precisando, né, de nutrientes. Estamos precisando de aminoácidos, de proteínas, estamos precisando de carboidratos, lipídios, água, tudo isso, além, obviamente, de oxigênio e outros compostos. Quando você pensa no sistema digestório, a porção dele que vai ser importante vai ser quando você obtém os alimentos. Você vai ter que pegar este alimento e dar um jeito de quebrar ele em partículas menores, vai ser o processo de quebra, de lise, de digestão, que vai ocorrer no sistema digestório, e mandar esse material para o sangue, para que seja distribuído essas porções menores. Então, por exemplo, você consome um polissacarídeo, que é uma molécula de carboidrato enorme, mas sabendo que na circulação só entra monossacarídeo pequenininho, você vai precisar quebrar essa molécula e mandar para a circulação num processo de absorção. Obviamente não vai ser tão fácil assim, vai ter que passar por porções, vai ter que passar pela boca, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado. Obviamente teremos ajudas de compostos que vão acelerar essa quebra, como as secreções da glândula salivar, secreções hepáticas do fígado, secreções pancreáticas e aquilo que não conseguimos aproveitar, que não tiver um destino de absorção, vai fazer parte do bolo fecal e vai ser eliminado na defecação. Então, só para a gente entender a importância, como é importante o sistema digestório, eu vou absorver os nutrientes necessários, eu vou consumir, às vezes, partículas muito maiores do que o meu sangue comporta, não tem como transportar, os órgãos estão pedindo essas partículas e você vai ter que quebrar e mandar para a circulação do tamanho correto, na estrutura molecular correta, que aí sim vai ser aproveitado pelos órgãos em si, por todos os tecidos. Então é de extrema importância esse sistema digestório, tudo bem? Vamos pensar o seguinte, na boca você tem a língua, né? A língua que é formada, boa parte dela, estrutura dela, a massa maior dela, por um músculo estriado esquelético, sim, uma musculatura voluntária, né? Ou seja, ela se movimenta de acordo com a nossa vontade consciente.
né? Tem algumas funções, ela participa do processo de gustação, ou seja, palatabilidade, nós vamos ver dos alimentos, aquele sabor que você gosta de sentir quando você come um chocolate, por exemplo, vem dessa capacidade que a língua tem de transportar essa mensagem, ajudar no transporte dessa mensagem para o sistema nervoso central. Então ela trabalha com a gustação, a fonação, né? A articular a vibração sonora para que você emita, né, os sons em forma de palavras, um canto, alguma coisa assim. A deglutição, sim, ela vai ajudar você a jogar esse material, empurrar esse material para o esôfago para que ele continue o trajeto. E a mastigação, porque ela vai ajudar nesse processo de movimentação, de mistura desse bolo alimentar que você acabou de consumir com a saliva, para que o dente também trabalhe. Então é muito importante a língua. A língua ela tem uma porção que na anatomia nós chamamos de raiz, né, onde você observa algumas glândulas, algumas estruturas, né? Você tem o corpo, que é a maior parte da língua, e você tem o ápice, essa ponta da língua. Nós temos o dorso, né, que é essa parte da língua, ó, que a gente mostra aqui, e nós temos o ventre da língua, né, essa porção inferior da língua, né? Então, a língua é muito importante, tá? Wagner, o que tem nessa língua? Vamos ampliar. A língua tem uma coisa interessante, né? A língua, primeiro, ela tem um epitélio estratificado pavimentoso, é aquele de várias camadas. Por quê? Obviamente, né? O alimento que entra ali poderia machucar, atritar, lesionar. E um epitélio de várias camadas protege melhor a estrutura desse órgão tão importante que é a língua. Sobre a língua, no dorso da língua, você tem papilas, né? Que são estruturas especializadas, né? Principalmente a maioria delas, para que você tenha palatabilidade, você sinta o sabor dos alimentos. Lembrando que nós podemos sentir 5 sabores: o ácido, que é o azedo, o doce, o salgado, o amargo e o umami. Isso, umami, aquele de glutamato monossódico, que comida chinesa, né, tem muito tempero em cima disso. Então vamos lembrar, nós temos papilas no dorso da língua, lembrando, epitélio estratificado pavimentoso, a última camada de células são achatadas. As papilas podem ser de alguns tipos, nós temos as papilas filiformes, que são papilas, nós vamos ver, queratinizadas, olha só, ela tem uma camada de queratina, né? Essas papilas filiformes, elas são muito mais proeminentes em animais como gato, por exemplo. Já deve ter tomado, às vezes, uma lambida de gato e percebido que a língua dele parece uma lixa. São essas papilas queratinizadas, chamadas de papilas filiformes. A gente usa, às vezes, para ajudar a raspar o alimento, tudo isso. Nós não temos tanto como gato, como gado, que precisam de uma funcionalidade maior dessas papilas. Nós temos as papilas fungiformes, recebem esse nome devido ao aspecto de um cogumelo, cada um vê o que quer, né? Então, o cogumelo, as papilas fungiformes, e essas papilas do final, desse V lingual, são as papilas com uma cavidade entre esse cogumelo aqui, ó, cavidade maior, parece uma vala, daí o termo papilas valadas. Essas duas papilas são as que mais participam da capacidade de saborização que o ser humano consegue nos alimentos, a capacidade gustativa, são as papilas valadas e fungiformes. Aqui, ó, a papila filiforme, aquela que eu falei para vocês, ó, olha só, é um epitélio estratificado, várias camadas, pavimentoso, de uma camada de células achatadas, e tem queratina aqui, né, que deixa esse aspecto, né, áspero dessa papila. E nós temos aqui, né, aquelas papilas fungiformes com aspecto, né, de um fungo, de um cogumelo. Ela tem nas extremidades dela alguns botões gustativos que são usados para que você tenha a capacidade de sentir o sabor dos alimentos. Então, a substância, depois de digerida, né, inicialmente na boca, ela atinge essa área e tem a capacidade de acionar um sistema nervoso, né, para que você sinta, assim, o sabor dos alimentos. Essa papila é uma papila fungiforme. Nós temos aqui, ó, os botões gustativos. É daqui, ó, imagina que você comeu alguma coisa, o chocolate derreteu na boca, substâncias que transmitem um sabor, elas vêm aqui, ó,
e acionam esse sistema. Caem substâncias aqui, nós temos um grupo de células que vão acabar sendo acionadas, temos células basais de suporte, mas temos células sensíveis. Essas células sensíveis ao sabor, ao paladar, serão acionadas e irão se conectar ao sistema nervoso, né? Via uma conexão de receptores que estão aqui com uma sinapse neural, você vai acabar atingindo lá uma área do paladar e aí você vai conseguir sentir o padrão do alimento. Lembrando que o sabor de um alimento que você realmente consegue distinguir, ele tem 50% desse sabor é detectado na língua mesmo, devido a esses botões gustativos, parece essa cebolinha aqui, esse alho aqui, né? Essa estrutura. Mas os outros 50% são devidos ao nariz, por isso que ele fica na frente da boca também, não é só para respirar não, né? Imagine, é uma forma até de proteção para o ser humano. Quando você vai comer alguma coisa, imagine se estiver estragado, você vai sentir o odor, você vai perceber que o odor não é nada agradável, aquilo é um risco para a vida, automaticamente você tem a rejeição. E também para você sentir o gosto do alimento, o complemento do sabor correto do alimento passa pela parte nasal e pela parte lingual, tudo bem? As glândulas salivares são anexos importantes do processo de digestão. Nós temos glândulas salivares menores, nós temos glândulas salivares maiores. Aqui eu destaco as maiores, a parótida, né, que é até alvo da infecção por um vírus, né, aquele vírus que causa cachumba parotidite, é uma das maiores glândulas salivares, fica próximo a esse músculo chamado masséter. Essa glândula libera grande quantidade de uma saliva com muco, né, e uma saliva também serosa com enzimas. Nós temos a glândula submandibular. Essa glândula submandibular, ela também participa liberando enzimas, liberando muco. E a glândula sublingual, que está aqui, né? Essa glândula sublingual, algumas pessoas fazem, né, uma técnica que eu não consigo, elas travam assim a língua, o ápice da língua, e conseguem ejetar até saliva, parece uma serpente, né? Ou seja, também participa, além de glândulas salivares menores, tá? Então você tem um grande volume de saliva que é importante para o processo do sistema de digestão. Essa saliva produzida, você chega a produzir em média 1 litro de saliva por dia, que vai ser secretada na boca. Ela tem água, eletrólitos, como aqui o potássio, o bicarbonato, tem enzima, a alfa-amilase, sim, a amilase para digerir o amido. Wagner, mas nós temos a amilase pancreática. Sim, mas a digestão no amido se inicia na boca, não completa-se na boca, porque o processo é rápido, pela alfa-amilase, né, a famosa amilase salivar, que já foi chamado de pitialina, e a lipase também, que ajuda, né, a quebra de lipídios de cadeia curta, principalmente aqueles que estão presentes no leite materno, né? Tem o muco, que ajuda a lubrificar, fazer todo esse processo que vai ser importante para a digestão, né? Uma coisa interessante, né, quando a gente acaba falando, a gente saliva, porque no sistema nervoso central acaba tendo uma confusão. Esse movimento que eu uso para falar é confundido no sistema nervoso central como o movimento da mastigação, e aí acaba estimulando o processo de salivação. Então, a digestão do amido de algumas cadeias lipídicas se inicia na boca e a lubrificação dos alimentos também. É muito importante a saliva. Na boca também, né? Temos o dente. Você sabia que dente não é osso, né? Na verdade, o dente, ele tem os 3 tecidos mais duros do corpo humano, né? É muito importante o dente, essa estrutura que forma uma articulação, né, chamada de gonfose, uma articulação fibrosa, né, com a estrutura dos ossos, da mandíbula e da maxila, tá? Esse dente, ele tem como tecidos o esmalte, que é o tecido mais duro do corpo humano, fabricado por um grupo de células chamadas ameloblastos. Nós fabricamos esmalte só uma vez na vida para cada grupo de dente, os decíduos e os permanentes. O esmalte, ele tem aproximadamente 93 a 95% de cristal de hidroxiapatita, aquele material que dá rigidez também ao osso, que é rico em hidrogênio, oxigênio, magnésio e cálcio. Esse cristal de hidroxiapatita, por exemplo, no osso, perfaz a matriz óssea em média 45%. Aqui ele chega a quase 95% no esmalte. Abaixo do esmalte tem a dentina,
o segundo tecido mais duro do corpo humano, que tem aproximadamente 75% de cristal de hidroxiapatita. Esse cristal de hidroxiapatita, né, dá também a dureza da dentina, fabricada pelos odontoblastos. Isso. Nós temos também esse terceiro tecido aqui, ó, cemento, que tem por volta de 65% de cristal de hidroxiapatita, sendo então assim o terceiro tecido mais duro do corpo humano. E em quarto, o osso, né? Temos a polpa do dente, né, onde se inserem vasos sanguíneos e o tecido nervoso, tá? Então aqui nós temos, a estrutura dentária, que vai ser importante para triturar, rasgar, trabalhar a estrutura do alimento em si, quebrando essa estrutura em partículas menores para que tenha uma melhor ação do sistema digestório desde a boca até as outras porções do sistema digestório. Tudo bem? Agora vamos entrar principalmente na maior parte do conteúdo de hoje, que é a estrutura tubular do sistema digestório. Lembrando que o sistema digestório, né, a partir de algumas áreas, como faringe, esôfago e tudo mais, ela é uma estrutura formada por camadas sobrepostas. Essas camadas nós vamos chamar de túnicas. Então, temos as túnicas do sistema digestório, as túnicas do digestório. Da mais interna, nós temos a túnica mucosa, onde tem o epitélio, né, que reveste internamente a luz do tubo. Esse epitélio, em algumas regiões, ele é epitélio simples colunar, envolvido principalmente em digestão e absorção. Em algumas regiões, ele é epitélio estratificado, pavimentoso, envolvido mais em proteção e menor capacidade de absorção. Lembrando que se ele é epitélio simples, ele tem uma camada só de células epiteliais. Aqui estaria a luz, aqui estaria a camada e aqui estaria o conjuntivo. Ou seja, é muito mais fácil atravessar uma camada só para absorver do que várias. Então, o epitélio simples, né, ele vai ser muito mais envolvido em absorção, nesse caso digestório, enquanto o epitélio estratificado mais em proteção. Então vamos lá. Temos a mucosa, onde a camada mais interna é o epitélio. Abaixo dessa camada, né, de epitélio, formando ainda a mucosa, temos a lâmina própria da mucosa, que é o tecido conjuntivo dessa mucosa. Temos ainda uma camada de musculatura lisa, a lâmina muscular da mucosa. Então essa é a mucosa, epitélio, uma lâmina própria, que é o tecido conjuntivo, tá? E uma camada muscular da mucosa. Depois temos uma camada de tecido conjuntivo bem estruturada, com algumas interrelações nós vamos ver de tecido nervoso, que é a camada ou tela submucosa, tá? Então nós temos aqui mais uma camada que é basicamente tecido conjuntivo, né? Com bastante material fibroso e também interjeições de vasos sanguíneos e de tecido nervoso, a submucosa. Abaixo da submucosa aí nós temos a camada muscular, né? Essa camada muscular, essa túnica muscular, ela vai ser importante para funcionalidades desse sistema, principalmente o movimento de propulsão, de mandar o alimento adiante, de facilitar o processo de digestão, que é a camada, a tela submucosa, a túnica muscular, tá? Que vai envolver esse processo. Então, recapitulando, para não deixar nenhuma falha aí, você tem a camada ou tela túnica mucosa, com seu epitélio, a sua lâmina própria e a sua camada muscular da mucosa. Você tem a túnica submucosa, rica em tecido conjuntivo, mas também com relações com vasos sanguíneos e tecido nervoso, o famoso plexo submucoso, que nós vamos falar. Temos também, né, depois dessa camada, toda uma túnica muscular que também se relaciona com o tecido nervoso, que é o plexo mioentérico, que nós vamos falar posteriormente. Vai estar envolvido em movimentos de mistura e em movimentos de propulsão, o famoso movimento peristáltico. E temos, por último, envolvendo tudo isso, né, uma túnica serosa, derivada do peritônio. Então, você tem estas camadas, tudo bem? Então, vamos lá. Para deixar cada vez mais fácil de entender, nós temos aqui, ó, em destaque, esta camada mucosa, que você está vendo aqui, ó, essa camada mucosa, que é esse limite alaranjado aqui.
Essa camada mucosa, então, ela tem o quê? Ela tem o epitélio, ela tem a lâmina própria de tecido conjuntivo e tem uma musculatura da mucosa para fazer movimentozinhos lá nessa camada. Abaixo temos a camada submucosa e em destaque aqui em amarelo esses pontinhos é o plexo nervoso submucoso, uma parte neuroentérica, tudo bem? Que vai controlar principalmente a secreção do epitélio. Temos abaixo, voltando aqui, temos abaixo dessa submucosa, temos finalmente, né, uma camada totalmente muscular, tá? E um detalhe, a primeira camada muscular, né, com exceção do estômago, que vai ser um pouco diferente, mas a primeira camada muscular que percorre quase todo o tubo é uma camada de músculo liso que circula, que forma uma estrutura circular ao redor do tubo. Ela vai formando uma estrutura circular ao redor do tubo. Enquanto a segunda camada muscular, ela é uma camada longitudinal. Então aqui está o tubo, ela vai ficar nesse sentido. Então a primeira vai circulando o tubo e a segunda sobre essa vai vai seguindo um percurso longitudinal. Qual a vantagem? Enquanto a primeira camada, como se fosse estrangulasse o tubo, impedindo o retorno do alimento, a segunda camada empurraria esse alimento fazendo a propulsão. Aí você teria o movimento peristáltico. Lembrando que isso é musculatura lisa. Então, tudo bem? Sempre lembrando disso, ó. Camada da mucosa, epitélio, tecido conjuntivo e musculatura da mucosa. Camada submucosa, onde está o plexo submucoso, também em alguns livros chamado de plexo, né? Submucoso, esse plexo submucoso, ele é extremamente importante para que você tenha, né, o controle das secreções. E você tem o plexo mioentérico que vai interagir com a camada muscular que está aqui, ó, que tem a parte circular e a parte longitudinal. Já pensando em epitélio, vamos lembrar o seguinte: você comeu alguma coisa, esse alimento ele vem em pedaços muito grandes, esse alimento em pedaços muito grandes poderia lesionar a boca com a estrutura, aí você engole. O esôfago é uma estrutura que não faz digestão, ele não digere, não fabrica enzimas, ele vai ter lá um muco, então ele pode ser lesionado. Então o epitélio do esôfago é epitélio estratificado pavimentoso. Mas quando chega no estômago, já começa a ter trabalho de enzimas, um processo de digestão. Aí o epitélio do estômago já é simples colunar, porque eu já vou ter digestão, tá? Lembrando que o estômago praticamente não absorve quase nada, absorve um pouco de água, absorve álcool, mas nutrientes mesmo, a capacidade absortiva dele é muito pequena, tá? Do estômago. Então, o esôfago, epitélio estratificado pavimentoso, não queratinizado. Já o estômago, epitélio simples colunar. Aqui dá para você observar uma transição do epitélio, ó, bem nesse ponto. Ó, você vê que até aqui é esôfago, estratificado pavimentoso. Aqui já é simples colunar, já pertence ao estômago. Já que nós falamos de estômago, vamos lembrar algumas estruturas e o tecido gástrico. Você tem que o estômago é a estrutura sacular. Ela é formada, então, por camadas semelhantes àquela que eu descrevi por digestório, só que ela tem uma camada de musculatura a mais, tá? Lisa. Ela vai ter uma camada interna, a primeira dela vai ser como se fosse diagonal, tá? Depois viria circular e longitudinal. Isso faria o movimento, então, meio o estômago ele faz um movimento de esmagar os alimentos, que nós chamamos de movimento de mistura, e isso garante, então, uma melhor ação das enzimas, tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, a entrada, o esôfago. Essa transição entre o esôfago e o estômago é um esfíncter chamado gastroesofágico ou cárdia. Você tem toda a estrutura aqui do corpo do estômago, né, com essas pregas gástricas, nós vamos falar dela. Tem uma região do piloro, que é essa válvula, né, essa região valvular ou valvar, que vai impedir, vai controlar adequadamente a passagem do material que estava no estômago para o intestino delgado, né, essa região do piloro. O piloro seria guarda de portão, né? Então você tem essa região do piloro, você percebe essa região de esfíncter mesmo aqui, bem clássico, né? Essa região do esfíncter que impede, né, e controla essa passagem. Aqui você tem uma menor curvatura, ó, chamada curvatura menor, essa mais anterior aqui.
e aqui a curvatura maior. Aqui é o fundo gástrico e aqui a região, né, do antro piloro aqui, tá? Então essa é a estrutura do estômago. Vamos ver um pouco mais da histofisiologia do estômago, tá? Aquelas pregas, quando você amplia, ela apresenta essas estruturas que nós chamamos de fossetas, que apresentam glândulas gástricas, essas fossas que você está vendo, essas depressões, né? Elas acabam contendo células que têm ações extremamente importantes para o trabalho do estômago, tudo bem? Lembrando que ele vai ter o mesmo padrão, túnica mucosa, submucosa, muscular e serosa. Só que aqui eu vou ter as fossetas gástricas e nessas fossetas, nessas depressões, eu tenho as glândulas gástricas, onde estão as células do epitélio simples colunar do estômago, tá? Que vai ser extremamente importante para o trabalho do estômago, tudo bem? Olha as camadas do estômago aqui, que legal, ó. É a camada oblíqua, mais interna, a camada média, a circular, e a camada mais externa, né, que nós temos essa camada mais longitudinal, tudo bem? Então, o estômago, lembrando, diferente do outro trajeto, ele tem 3 camadas de músculo liso, ele faz um movimento de mistura para ter melhor ação do suco gástrico. E falando nesse suco gástrico, lembrando que aquela fosseta gástrica, né, essa estrutura, ela apresenta as glândulas gástricas, e aqui eu tenho o epitélio simples colunar, formando essa glândula, formando essa glândula gástrica, onde estão células extremamente importantes para o trabalho do estômago, tudo bem? Aqui uma lâmina histológica mostrando as fossetas e as glândulas, que são essas regiões mais profundadas, onde estão as células atuando de forma proeminente, muito importante para o trabalho. Você tem essa região de glândula dividida em istmo, colo e base, tudo bem? Essa parte mais afinada, o istmo, depois o colo e a base da região glandular. Fosseta, está mostrando aqui o istmo, o colo e a base, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre as glândulas e as suas células, né? As glândulas gástricas. Destacam-se nessa estrutura. Vou falar não na ordem que aparece aqui, mas na funcionalidade. Nós temos uma célula chamada parietal ou oxíntica, ela que secreta 2 componentes muito importantes. O ácido clorídrico, que garante esse pH do estômago por volta de 1,5, 2, é o ácido clorídrico, e o fator intrínseco, que vai ser importante para que eu faça a absorção, esse fator intrínseco, lá no intestino ele vai ser fabricado pela célula parietal oxíntica, mas vai agir lá no intestino delgado para que você absorva a vitamina B12, né, cianocobalamina, que é importante, por exemplo, para que você tenha a produção de glóbulos vermelhos, tudo bem? Os eritrócitos. Nós temos também a célula principal, que ela fabrica um composto chamado pepsinogênio, que gênio, lembrando, é algo inativo, que ao ser ativado dará origem a uma enzima que digere proteínas, uma enzima que digere proteína chamada pepsina, né? Uma enzima, uma protease, a pepsina, mas quando a célula principal a fabrica, ela sai como algo inativo, pepsinogênio, que aí vai ser ativado, nós vamos ver como. Temos a célula G, que secreta um composto muito importante chamado gastrina, e temos a célula mucosa superficial, que fabrica um muco protetor. Esse muco, né, junto com a célula superficial e a célula mucosa do colo, esse muco é importante para impedir que, por exemplo, o ácido clorídrico, olha só, ela impede que ele haja na própria mucosa gástrica. A ideia é que ele não vai agir, ele vai fazer autodigestão. Então, a ideia é que esse muco, né, de caráter básico impeça, né, neutralize a ação desse ácido clorídrico e de todo o composto enzimático que está agindo ali. Tudo bem? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre estas células que compõem esse epitélio simples colunar, dessas glândulas gástricas do estômago. Olha só, vamos falar um pouquinho da célula oxíntica ou parietal. Essa é a célula responsável por fabricar o quê? O HCl, o ácido clorídrico. Ela pode ser ativada, né, da seguinte maneira, né? Você vai começar a consumir um determinado alimento,
né? Ao consumir determinado alimento, se estiver na boca, você vai começar uma fase cefálica, ou seja, o tecido nervoso que interage com o estômago já vai acionando vários processos. Então, ao ativar esses processos, essa célula começa, né, a ser estimulada a produzir o ácido clorídrico. Não só ela, como, né, outras células entram em ação. E uma relação muito interessante para produzir o ácido clorídrico é o papel daquela célula G que produz a gastrina. Aquela célula G, obedecendo esse caráter cefálico, libera um composto chamado gastrina, que vai estimular um grupo de células, né, chamado enterocromafins, que é um grupo de células que estão lá na mucosa gástrica, na célula do colo, e essas células enterocromafins, elas vão fabricar um composto chamado histamina. E essa histamina vai se ligar a um tipo de receptor chamado H2 da célula oxíntica e estimulando assim que essa célula libere o HCl. Então, você tem todo um estímulo neural, células começam a trabalhar como a célula G, que libera gastrina, essa gastrina estimula a célula enterocromafim, que libera a histamina, que se liga a um grupo de receptores H2, que assim estimula o trabalho da célula parietal oxíntica a fabricar o HCl. Lembrando que um composto muito conhecido de vocês, a ranitidina, impede a ligação da histamina ao seu receptor H2 na célula oxíntica, né? Diminuindo assim a secreção de HCl. Temos também, né, um exemplo aqui da produção desse HCl, de uma forma resumida, né? O metabolismo celular produz CO2, esse CO2, né, através da ação de uma enzima anidrase carbônica, interage com a água e sofre uma reação. Essa reação produz um ácido chamado ácido carbônico. Esse ácido carbônico é dissociado em bicarbonato e a porção ácida. O bicarbonato, ele é trocado por uma ATPase com o íon cloreto, esse bicarbonato negativo vai para a circulação e o íon cloreto entra na célula oxíntica, e então você vai ter o hidrogênio sendo produzido por esse processo derivado do metabolismo, o íon cloreto entrando na célula oxíntica, então já tem a base para fabricar o ácido clorídrico, o H+, e o íon cloreto. Você tem um canal de cloreto que vai eliminar isso na luz, né, do sistema gástrico. O hidrogênio ele vai ser trocado com o potássio por uma bomba de prótons, e aí você terá a formação de HCl. É aqui nessa região que age, por exemplo, o omeprazol. Ele bloqueia a ação dessa bomba de prótons, não deixando que o hidrogênio saia para se reunir com o íon cloreto e assim formar o HCl. Tudo bem? Esse caráter ácido é muito importante, por exemplo, para a ativação daquele pepsinogênio fabricado pela célula principal, para que você tenha pepsina para fazer a digestão das proteínas e ter os peptídeos. Lembra que a proteína é grande, eu preciso absorver o peptídeo, então eu preciso quebrar. O estômago contribui. Um pepsinogênio fabricado, né, pela célula principal, sob a ação do HCl, é convertido em pepsina e finalmente, né, as proteínas, né, podem ser assim, parte dela inicialmente quebradas em peptídeos e depois lá no intestino acionar o processo de absorção. Célula principal produz pepsinogênio, né? A célula parietal oxíntica produz o HCl, os dois se encontram na luz gástrica do estômago e aí nós temos a pepsina e ela vai com uma protease quebrar proteínas em peptídeos. Tudo bem? Rapidamente falar do intestino delgado também, que é o principal local de absorção, né, de nutrientes no nosso corpo. Ele se destaca por ter essas projeções em forma de dedos, que são as vilosidades, que dificultam o trânsito então intestinal, como se fossem lombadas, e fazem então que os nutrientes fiquem mais tempo em contato com a superfície e assim melhore a capacidade absortiva. Então tem essas vilosidades e cada célula aqui dessa região, né,
Elas também, né, aqui está mostrando a comparação do intestino delgado com o intestino grosso, mostrando que aqui eu tenho as vilosidades bem proeminentes, o que não ocorre, né, no intestino grosso, daí a maior capacidade de absorção no intestino delgado, obviamente bem maior do que no intestino grosso. Mas voltando, as vilosidades, né, que estão aqui mostradas numa lâmina histológica para vocês, ó, aqui do jejuno do ilho, aqui do duodeno, observe que aqui eu tenho várias células sobre estas vilosidades. O interessante é que essas células também têm dobras, ó. Essas células, elas têm dobras aqui. Essas pregas da membrana são as microvilosidades. Então, o que vai acontecer? Eu tenho já os nutrientes passando por aqui com dificuldade, porque tem muitas lombadas, muitas vilosidades. Ainda vai passar por um grupo de células com várias dobras também. Então, aí as microvilosidades. O que vai acontecer? Vai ficar mais tempo ainda. E aí melhora ainda mais a absorção. Então, vilosidade, microvilosidade, ó, sobe a capacidade absortiva. Tudo bem? Temos outras células que participam do processo, né, fabricando determinados hormônios que são importantes para controlar secreções como o bile, suco pancreático e tudo mais. Aqui o intestino grosso mostrando, né, essa estruturação do intestino grosso, mostrando que aqui eu tenho muito mais glândulas do que eu tenho vilosidades, vê que elas não se projetam para a luz, como no caso que nós vimos, voltando aqui para você lembrar, olha, elas vão se projetando aqui, está o limite da superfície e projetam para a luz. Agora no intestino grosso, não se projetam para a luz, são mais glandulares, capacidade absortiva menor. Olha só que interessante aqui, ó. O que é essa coisa branca, Wagner? São chamadas de células caliciformes, fabricam muco. Sim, o muco para facilitar esse trânsito intestinal, o trânsito do bolo fecal, senão as lesões seriam grandes, né? Lembrando que o esôfago, vamos começar da boca então. Boca, essa região da boca, predomina epitélio estratificado pavimentoso, tá? Alguns podem falar que a língua é paraceritinizada, tem alguns pontos de queratina. Ou seja, porque machuca muito o epitélio estratificado pavimentoso. Aí você comeu, passou pela parte oral da faringe, ainda epitélio na parte oral estratificado pavimentoso. Lembrando que na parte nasal da faringe o epitélio segue o nasal, pseudoestratificado colunar ciliado. Vai para o esôfago, que ainda os pedaços podem machucar, epitélio estratificado pavimentoso. Entra no estômago, epitélio simples colunar para absorção. Vai para o duodeno, epitélio simples colunar. Vai para o jejuno, epitélio simples colunar. Vai para o ilho, epitélio simples colunar. Vai para o intestino grosso. Boa parte dele, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, sigmoide, reto, epitélio simples colunar. Já quando na transição lá para o ânus, aí devido à saída das fezes, poder ter lesões, o epitélio estratificado pavimentoso retorna para proteção. Tudo bem? Lembrando que todo o processo de movimento peristáltico, de controle de secreções, é feito por uma comunicação constante entre o sistema nervoso central, né, principalmente o autonômico, e a parte de tecido nervoso que se insere tanto naquela camada submucosa como na camada muscular. Na camada muscular e na submucosa nós temos neurônios que chegam ali, que interagem ali, que vivem ali, controlando esses processos. O plexo submucoso vai controlar as secreções lá da mucosa. Já o plexo mioentérico vai controlar a capacidade contrátil desse tubo, né? O movimento peristáltico. Tudo bem? Espero que tenha ajudado, vocês ficou um pouco longo, mas foi para a gente ter uma ideia. Um abraço, tá? E até a próxima.